Olá, pessoal. O Rafael falou metade da apresentação aqui. Vamos lá, eu começo com vocês perguntando: quando foi a última vez que vocês realmente tomaram uma decisão, deram um all-in, que foi relevante na vida de vocês? Vocês já pararam para pensar em que momento isso aconteceu para vocês, pela última vez? É normal. Você entende que dar um all-in parece que sempre você tem que apostar tudo, o tempo todo, e fazer tudo desse jeito. E quando você está... Calma. Quando você pensa que o all-in é um mito, as pessoas romantizam muito esse assunto, porque elas entram numa história de que você assiste as pessoas que deram certo, as pessoas que se empolgaram, as pessoas que foram, e você fala, pô, ele deu muito certo na vida, ele deu o all-in nele, ele apostou tudo. Na verdade, tem que acabar um pouco com esse romantismo e entrar na onda do que é, de fato, o preparo desse momento. Então, tudo o que acontece na vida, tudo que todo mundo assiste, o fim da história, o all-in que deu certo, na verdade, ele vem baseado num preparo em muita coisa que ele fez durante muito tempo. E é assim que eu começo, e é assim que eu vou contar um pouco da história, que o Rafael falou quase tudo, e que é da onde eu tirei essas minhas conclusões e é onde que eu estou hoje. A recompensa, na verdade, ela vem de quem consegue entender os momentos certos de dar o all-in, o momento certo de arriscar. E não daquelas pessoas que ficam o tempo todo tentando, e de fato ela arrisca o tempo todo, mas ela nunca dá um all-in, ela nunca se entrega de verdade. E aí, quando você percebe isso, você descobre que existem os momentos certos para você fazer esse tipo de coisa e resolver o caminho que você vai seguir. Eu vou contar para vocês um pouco da trajetória que o Rafael já falou, mas eu vou contar para vocês como funciona, na prática, você dar um all-in na vida. Eu, quando tinha meus 30 anos, isso foi 2011, eu tinha toda uma vida encaixadinha, tinha namorada, tinha casa, carro, tinha um bom trabalho, tudo muito bem organizado. E chegou no início de um ano, eu falei, eu não quero mais essa vida para mim, eu não quero mais nada disso para mim, eu quero mudar, eu quero trocar de vida. Mesmo tendo uma vida muito bem estruturada, uma vida muito confortável, eu tomei uma decisão, que eu falei, eu vou trocar de país. Comecei a analisar, chegou maio, eu decidi que era a Itália, comprei a passagem, em setembro eu me mudei completamente de país, saí daquele conforto que eu tinha e dei um all-in relevante, aonde eu abandonei os amigos, abandonei a namorada, abandonei tudo que eu tinha, vendi carro, vendi casa, e simplesmente peguei e fui começar uma vida do zero. E aí você pensa, o que é começar uma vida do zero? É você largar tudo que você conheceu, que você sabe a vida inteira, para ir para um país que na época eu não conhecia, falar um idioma que eu não conhecia, trabalhar numa empresa que eu não conhecia. Como que eu consigo uma empresa para trabalhar aqui do Brasil antes de sair? Eu fiz uma entrevista em italiano, sem falar italiano, deu certo. Eu falei, aquele emprego é meu. Eu fui para lá, me matriculei num curso e comecei uma vida que foi um all-in, foi o meu primeiro all-in de verdade. E a decisão foi tomada com atenção. Apesar de eu saber que eu já não queria mais a vida que eu tinha, eu percebi que eu tive que me preparar para aquilo, me organizar. Em um ano, eu saí do Brasil e fui viver para lá. Não fazia a menor ideia do que ia acontecer, mas eu tinha uma entrevista de emprego e eu sabia que ia dar certo. E aí a pergunta que, depois de toda a trajetória, tudo o que aconteceu, eu perguntei, e se eu não fosse? O que poderia acontecer se eu não fosse? Não vai saber, porque o arriscar, o fato de arriscar e você largar tudo o que você sabe, que você acostumou, ele é uma decisão muito diferente. E quando você parte para essa novidade, você parte para isso que é novo, você entende que você tem que conversar muito mais com você, principalmente quando você abre mão de tudo aquilo que você já um dia tinha como esporte. Eu vou falar com a minha família, eu vou atrás dos meus amigos, eu vou resolver alguma coisa dentro do meu ambiente seguro. Você abre mão de tudo isso e você tem que resolver tudo com você mesmo. O problema é só você. O problema é tudo com você. E aí você constrói uma nova jornada, você começa reconstruindo uma nova vida a partir daí. E eu estando lá na Itália, eu tive a oportunidade de começar a pintar, sempre gostei de desenhar. E aí
dado este all-in, eu parto para um segundo momento, quando eu retorno, é o all-in que eu não dei, que eu chamei dessa maneira, porque daí tem toda a conexão com o jogo. Foi onde eu comecei a ter algo relevante. Voltei para cá, pintando, empolgado, tinha mudado de vida, a parte de agência, a parte de publicidade já não... Era só freela, era só diversão. E aí eu comecei a pintar por muita coisa, tudo era voltado para a arte. Comecei a colocar ficha, como a gente fala no poker, colocar ficha dentro da arte. Durante 5 anos foi muito trabalho, até você ter alguma relevância no mundo da arte, que no Brasil é muito complicado. E aí a Bienal de Firenze me convidou para fazer exposição lá. A partir daí, as coisas mudaram um pouco de figura. A carreira começou a andar, começou a dar certo, mas o investimento sempre é muito alto. Eu falo, é muito similar a uma carreira de Fórmula 1 dentro da sua proporção. Você é artista, você tem que pôr muito dinheiro para fazer exposição, viajar e fazer todo o seu trabalho. E, de fato, o retorno pode vir a demorar. E depois de 5 anos pintando, eu comecei a ter uma expressão aqui no Brasil e continuei investindo. Eu sou convidado até hoje para continuar investindo na carreira, então eu recebo o convite de muita gente. E meus quadros foram para pessoas famosas e todo mundo hoje está disposto a ter um quadro meu e eu entrego para muita gente. E eu percebi que fazer esse tipo de trabalho, ele requer muito investimento. E eu comecei a perceber que isso mais saía do que entrava. E eu percebi que eu estava colocando muita ficha nesse jogo e falei, será que é bem isso que eu quero? E na hora de dar all-in, como eu já não tinha tanta certeza como foi a ida para a Itália, eu peguei e resolvi segurar. Falar, existe uma teoria chamada teoria das 2 canoas. Tá? Quando você está com os 2 pés na canoa caminhando, uma hora a sua perna vai abrindo e você tem que escolher qual canoa você vai pular. Como faltava a certeza que eu tinha para ir para a Itália, faltava na minha carreira de arte, é muito investimento, o retorno é demorado, eu escolhi a canoa da minha empresa de poker, no fim dessa história. E aí eu percebi que era muito mais divertido se eu continuasse avançando com aquela história de arte, pelo reconhecimento, por tudo que você conquista, do que recuar. Mas eu tive que recuar. Então, o all-in, você tem que pensar muito bem na hora que dá, só que você tem que ser muito consciente também na hora que você não vai dar ele, mesmo depois de ter colocado muita ficha em cima desse trabalho. E aí eu percebi uma enorme diferença, o que é desistir e reposicionar. Não é porque eu não dei o all-in na minha carreira de artista que eu deixei de ser artista. Eu simplesmente mudei o foco. Eu continuo sendo artista, mas não com a intensidade que era antes, com a intensidade de terminar com tudo que eu fiz. E aí eu criei, nesse caminho, tinha minha startup de poker, como foi introduzido já, e eu comecei a colocar todas as fichas nela. Tudo que era interessante, tudo que eu gostava, eu comecei a colocar em cima dessa empresa de poker, que era um mar azul, como se diz. E quando eu comecei a investir de verdade nela, o tempo, não só financeiramente, eu recebi e-mail de todas as big techs que faziam parte, como Google e tal, falando que a startup ia sair do ar, porque a tecnologia ficou antiga, porque o assunto era poker e tal. E no mesmo mês, o meu sócio falou que tinha um problema pessoal e ele teve que sair. E aí eu tomei uma outra decisão. Eu falei, a empresa saiu de 100 assinantes para 70, porque parou de funcionar um monte de serviço. E eu resolvi falar, o que eu faço? Ou eu dou all-in nessa empresa, ou eu largo ela e começo outro negócio. Então, foi aí que eu entendi que o maior risco não era começar o negócio, e sim ter a consciência de continuar nele. E aí que eu me encontrei e falei, eu vou continuar porque eu estou com a mesma certeza que eu tenho de quando eu viajei, de quando mudei de país. E aí eu toco essa empresa sozinho até hoje. E depois de todas as experiências, eu entendi que depois de tudo acontecer, fica fácil de você entender algumas coisas. E eu percebi que são 3 perguntas que eu mesmo faço para mim quando eu vou tomar uma decisão. Primeiro é se der certo, vai valer a pena todo esse investimento, não só de dinheiro, investimento de tempo, investimento de tudo aquilo que você pensa. Vai dar certo? Vale a pena isso aqui? E se der errado, eu vou sobreviver? Como uma ida para a Itália, por exemplo, eu vou sobreviver se tudo der errado? Ok, não tem problema. E o outro vale a pena eu ter essa dúvida, que é aqui onde mora a maioria das pessoas. E se eu fizer? E se eu não fizer? E você fica nessa, você acaba não realizando aquilo, o all-in daquele seu sonho, o all-in daquilo que você quer fazer.
E, na verdade, toda grande decisão que você vai tomar no decorrer da sua vida, ela vai ser tomada sem a informação completa. Ela não vai estar com tudo no jeito. Você não faz ideia de que se você trocar de país, se vai dar certo. Se não fala o idioma, vai funcionar. Na Itália, quando eu cheguei, eu não falava nada. Eu sabia pedir um café e falar obrigado. E eu falo, foi o melhor momento da minha vida. Foi onde eu aprendi um idioma novo com muito mais facilidade. A mesma coisa para o mundo da arte. Comecei a pintar porque eu gostava, não sabia se até alguém que ia gostar. Até hoje eu tenho bons resultados, mesmo não sendo parte do meu all-in. E a empresa de poker é uma coisa que eu sei que vai dar certo. E ela caminha muito bem, só que a gente não tem certeza de absolutamente nada. Nós não temos nenhuma resposta. E todo grande all-in que você dá ou que você não dá, a incerteza faz parte desse negócio. E quando você entende tudo isso, você percebe que a coragem de verdade de você realizar esses grandes passos, depois de um tempo, ela deixa de ser um ato de impulso e se torna uma escolha. É isso. É muito complicado você sair da sua zona de conforto, mas depois que você aprende a fazer isso, você começa a escolher a sua coragem, o seu impulso, e não deixar agir de qualquer maneira. E assim eu encerro aqui. Obrigado, pessoal. Valeu.